Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algo que Deus vem conversando muito comigo sobre esse assunto. Na sexta-feira, eu, eu tinha acordado, fui tomar meu café da manhã. Aliás, eu orei, daí eu fui tomar meu café da manhã e eu ainda não tinha feito meu devocional. Terminei o café da manhã, eu ia fazer meu devocional e ler a Bíblia, né? Estudar um pouco a Bíblia. Mas antes disso, eu decidi abrir o YouTube. Eu meio que tava terminando o café da manhã. Eu falei, vou terminar de comer meu café da manhã aqui, vou ver se eu acho algum vídeo no YouTube. E eu decidi, por algum motivo, pesquisar o nome de uma pessoa que eu assistia antigamente no YouTube. Eu acompanhava ela, o canal dela, e eu vi que ela cresceu muito no YouTube em pouco tempo, muito pouco tempo. E ela é uma menina cristã, ela se diz cristã, e pelos títulos dos vídeos ali que eu vi, ela tinha mudado de casa, ela saiu do apartamento dela, foi pra uma casa, ela engravidou, teve uma bebê. Ela tava prosperando. Ela tava prosperando muito, pelo que eu vi ali. O pouco que eu vi, aparentemente, né? E naquele momento, eu tive uma sensação ruim no meu coração. Eu senti um sentimento de falta, um sentimento de ela tem, eu não tenho. Ela obteve, eu não obtive. E naquele momento eu reconheci que aquilo era inveja. Deus, ele me. Como que eu posso dizer? Deus, ele falou pra mim, no meu coração, a minha mente, que aquilo que eu tava sentindo era inveja. E eu me senti muito mal. Muito mal por ter esse sentimento dentro de mim, sabe? Eu falei, aí eu tive uma conversa com Deus, eu comecei a orar pra Deus, eu falei pra ele que eu reconheci que aquilo era inveja no meu coração. Eu fiquei muito, tipo, triste. Eu me arrependi literalmente do meu pecado ali, eu reconheci meu erro, eu orei pra Deus, eu falei, tipo, eu sei que eu não preciso sentir isso. Cristo, ele morreu na cruz pra livrar a gente desses pecados, desses sentimentos ruins que a gente tem. E eu falei pra Deus, eu preciso entender por que existe isso no meu coração. Eu quero entender qual é a raiz da inveja, de onde vem esse sentimento, por que eu tô sentindo isso no meu coração. Eu não quero sentir isso. Eu quero poder olhar pra outra pessoa, eu quero poder olhar pro meu próximo que tá prosperando e sentir alegria por essa pessoa. Eu quero poder enxergar essa pessoa com os olhos de Cristo, enxergar essa pessoa com os teus olhos, Deus. E eu fiz essa oração. Eu me arrependi do meu pecado, eu reconheci meu pecado, pedi perdão pra Deus, pedi pra ele me ajudar a compreender o que estava acontecendo dentro de mim, por que tinha aquele sentimento dentro de mim. Enfim, terminei minha oração e falei, bom, vou fazer meu estudo da Bíblia. Abri a Bíblia, eu fui folheando até eu sentir que Deus falou que era pra eu parar num lugar específico. E eu parei no capítulo 2 de Jonas. E eu li o capítulo 2 de Jonas, peraí que eu vou abrir aqui pra vocês. E eu li até o verso 8. E o verso 8, por algum motivo no passado, eu circulei esse verso. Eu nunca estudei esse verso antes, gente, mas estava grifado aqui, estava com um círculo. E tá escrito assim. Isso é Jonas orando para Deus quando ele foi engolido pelo peixe, pela baleia. Jonas, ele falou assim na oração dele: os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Vou ler mais uma vez para você prestar bastante atenção. Jonas falou assim na oração dele. E essa é uma oração de reconhecimento de que ele errou, de que ele pecou contra Deus. E ele estava falando assim: os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, a misericórdia de Deus. E foi aí que começou um longo estudo bíblico. Sexta-feira foi um longo estudo bíblico que eu acabei fazendo. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Eu fui pesquisar o que são as falsas vaidades. Esse verso, ele pegou muito a minha atenção por algum motivo, e hoje eu sei o motivo. Deus estava respondendo a minha oração. Ele literalmente respondeu a minha oração depois que eu fiz o pedido de que ele revelasse para mim de onde vinha a inveja. Bom, eu fui pesquisar o que são as falsas vaidades. E eu descobri que nesse verso, as falsas vaidades, elas representam ídolos. Um ídolo pode ser considerado qualquer coisa ou pessoa que ocupa o lugar de Deus em nossos corações ou vidas. Eu tô lendo aqui as coisas que eu anotei no meu caderno, tá? Nem sempre vai ser uma imagem física ou um objeto de adoração. Muitas vezes pode ser alguma coisa abstrata que se torna uma prioridade máxima ou uma fonte de segurança na nossa vida. Eu sei que na Bíblia, muitas vezes a gente vê que os ídolos se referem a objetos que as pessoas faziam para si,
né? Eles faziam uma escultura, ou tinham uma imagem, ou era algum objeto que eles adoravam como se fosse Deus. Hoje em dia, ainda existe isso, mas os tempos mudaram, vamos assim dizer. Hoje nós idolatramos coisas diferentes. E é tão sutil, por não se tratar de algo muitas vezes. Por não se tratar de uma imagem, uma escultura física, muitas vezes a gente não percebe que a gente está fazendo daquela coisa um ídolo na nossa vida. Um ídolo pode ser alguma coisa que você simplesmente ama ou admira de forma excessiva. Se você tem uma admiração excessiva por algo, ou ama algo de forma excessiva, aquilo pode se tornar um ídolo na sua vida. E aqui também eu quero ressaltar o que eu escrevi aqui sobre aquela coisa se tornar uma espécie de segurança para você. Aquela coisa que você admira ou ama excessivamente, se ela se tornou uma espécie de validação, se aquilo traz uma validação para você, se aquilo te traz uma certa segurança, aquilo pode estar representando uma falsa vaidade, um ídolo na sua vida. Então, um ídolo, gente, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa, qualquer bem material, pode ser roupa, pode ser poder, pode ser o status, a gente possa pensar, talvez, em uma pessoa que fez de si mesma o seu próprio ídolo, né? Ou o seu perfil no Instagram, número de seguidores. É um relacionamento, isso ainda existe muito. Isso a gente vê muito ainda hoje em dia, e isso é uma coisa que Deus revelou pra mim muito tempo atrás. Eu quase destruí o meu casamento porque eu fiz do meu marido a minha fonte de segurança, vamos assim dizer, tipo, emocional. O meu marido já foi na minha vida minha fonte de segurança emocionalmente falando. E isso quase destruiu o nosso casamento. Isso é um testemunho pra um outro vídeo, pra algum dia, quando Deus mandar eu fazer esse vídeo, eu faço pra vocês. Um ídolo pode ser também a sua aparência física. Esse é um termo que a gente conhece muito, inclusive a gente fala sobre vaidade. Hoje em dia, muitas vezes a gente pensa na aparência física, uma pessoa que adora a sua imagem física, que valoriza excessivamente a sua aparência física. Então pode ser também isso, pode ser sucesso, você pode idolatrar o sucesso. Ideologias, existem pessoas hoje em dia que a identidade delas gira completamente em torno de uma ideologia política, por exemplo. E ela não se sente nada sem aquela identidade ali. Enfim, hoje em dia, o que tem mais sido aparente pra mim, eu vejo que eu sofri muito com isso, e muita gente da minha idade, pra quem não sabe, eu tenho 26 anos, muitas pessoas da minha idade pra baixo, e até um pouco mais velhas, a nossa geração tá sofrendo muito com a idolatria do dinheiro e dos bens materiais. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então vamos falar um pouquinho sobre o termo vaidade. Eu quero explicar pra vocês por que eu cheguei também à conclusão de que quando Jonas falou que os que observam as falsas vaidades deixam a misericórdia de Deus, quando ele fala de falsas vaidades, eu falei pra vocês que as falsas vaidades são os ídolos. Ou seja, quando as pessoas observam os ídolos, elas deixam a misericórdia de Deus de lado. Inclusive, dependendo da tradução da Bíblia que você for pesquisar, tem Bíblias que falam, literalmente, que esse verso está se referindo à adoração de ídolos. A minha tradução, ela é a Almeida Corrigida Fiel. Eu tô com a minha Bíblia aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ela fala que... Ela usa o termo falsas vaidades, mas tem Bíblias que tem outra tradução. A nova tradução da linguagem de hoje, que é uma das versões da Bíblia que existe hoje, ela usa o termo ídolos mesmo, tá? Mas eu fui fazer uma pesquisa, né? Eu quis pesquisar por que na minha Bíblia fala falsas vaidades e por que vaidade é praticamente um sinônimo da palavra ídolo nesse contexto. Aí eu fui pesquisar a palavra vaidade e eu descobri que a palavra vaidade, ela vem do latim, da palavra vanus, que significa vazio, ocioso, ilusório ou sem substância. Ou seja, a vaidade se trata de algo que aparenta ter valor, mas na realidade é insignificante, é vazio, é ocioso, é ilusório, é sem substância. É isso que significa uma coisa vaidosa, é isso que significa vaidade. Na Bíblia, a gente vê a palavra vaidade sendo utilizada com frequência para se referir às futilidades da vida terrena quando desconectadas de Deus. A gente vê muito a palavra vaidade aparecendo no livro de Eclesiastes. Se você já leu o livro de Eclesiastes, você deve ter visto que Salomão fala muito sobre como tudo na vida é vaidade. Ele chegou nessa conclusão no final da vida dele, né, de que correr atrás de dinheiro, de bens materiais, de relacionamentos. A gente sabe que Salomão ele se envolveu com muitas mulheres, e tudo isso ele
aparentemente ele pensava que aquilo era o significado da vida, que aquilo era o que ia preencher o coração dele. Ele se perdeu completamente, né? Apesar dele ter sido o homem mais sábio, Deus ter abençoado ele com muita sabedoria, ele passou por muitas coisas na vida que levaram ele a chegar nessa conclusão no final da vida dele de que nada que não seja Deus, qualquer coisa que não seja Deus, que esteja fora, qualquer coisa que não tenha a ver com ter um relacionamento com Deus, é uma vaidade, é uma coisa sem sentido, é uma coisa vazia. Claro que muitas coisas aqui na Terra podem ter um valor significante, contanto que a gente enxergue aquilo com uma visão correta. No português moderno, a vaidade ela carrega o sentido de excesso de valorização de si mesmo, orgulho ou preocupação exagerada com aparências. Então, dá para levar em consideração todos esses significados. Bom, resumindo, gente, eu entendi que esse verso aqui em Jonas, no capítulo 2, no verso 8, está se referindo à adoração de ídolos, tá? Independente da minha pesquisa ou não, se você pegar outras traduções, isso está muito claro. E então Deus começou a falar comigo sobre idolatria. E eu lembrei de um verso que eu li no livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 5. Fala assim, eu vou ler para vocês. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Agora ele vai falar quais são. Paulo falando. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então Paulo está falando pra gente remover essas coisas da nossa vida, uma delas sendo a avareza. E ele faz questão de explicar nesse verso o que é a avareza. E ele fala aqui no final, e a avareza, que é idolatria. A avareza é considerado um tipo de idolatria. Em Efésios, no capítulo 5, no verso 5, fala assim: porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. De novo, a gente está vendo aqui a idolatria sendo mencionada. Paulo fala que o ganancioso, que é idólatra, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, avareza e ganância são consideradas formas de idolatria. Então eu falei, nossa, eu preciso entender o que é avareza e o que é ganância. Eu super recomendo vocês fazerem isso, gente. Se vocês quiserem compreender melhor a Bíblia, vai no Google, abre o chat GPT e pesquisa qual é a origem de tal palavra. É o que eu normalmente faço. E, tipo, eu tenho sido muito abençoada por Deus no sentido de conseguir compreender melhor a Bíblia por conta dessas pesquisas. Então vamos continuar. Eu fui pesquisar o que é avareza, o que é ganância, porque essas coisas são consideradas idolatrias segundo a Bíblia. A avareza também vem do latim, da palavra avaros. E avaros significa ávido, ganancioso ou mesquinho. Então aqui a gente já tá vendo que avareza e ganância são sinônimos. Tanto o verso de Colossenses quanto o de Efésios tá falando da mesma coisa. Avareza e ganância são consideradas formas de idolatria. Aí eu fui pesquisar um pouco mais, né, sobre o significado de avareza. Avareza tá ligado também ao verbo avere, que significa desejar intensamente. Avareza significa desejar de forma intensa alguma coisa. Ou cobiçar. Cobiçar também é um sinônimo da palavra avareza. É desejar intensamente. Cobiçar significa isso também, tá? Avareza, cobiça, ganância são todos sinônimos. E aí, eu comecei a entender um pouco melhor as coisas. Eu comecei a entender um pouco melhor de onde que vem a inveja. E eu entendi também de onde vem outros sentimentos, outros pecados, como o egoísmo, como ser mesquinho, a corrupção, a falta de misericórdia, praticamente. Então, deixa eu tentar fazer uma ligação entre uma coisa e a outra para vocês compreenderem um pouco melhor. A gente começou lendo Jonas, capítulo 2, verso 8, que fala praticamente sobre as pessoas que adoram ídolos. E essas pessoas que adoram ídolos, as pessoas que observam as falsas vaidades, elas deixam a misericórdia de Deus de lado. Como esse verso está se tratando de idolatria, veio na minha mente os versos de Paulo, em Colossenses e em Efésios, que fala que avareza e ganância são espécies de idolatria. Está escrito, na verdade, que é idolatria. Avareza e ganância é idolatria, ele falou nas cartas dele. Nesse contexto, eu fui pesquisar melhor o significado da palavra avareza, o que é a avareza, o que é a ganância. E eu descobri que avareza e ganância são sinônimos e também cobiça é um sinônimo dessas palavras. E o que significam essas palavras? Desejar intensamente, um desejo intenso por algo.
Então, em essência, Paulo está dizendo que desejar de forma intensa, aí pode ser várias coisas. Ter um desejo árduo por dinheiro, ter um desejo excessivo por um relacionamento, ter um desejo excessivo por qualquer coisa que você possa pensar que não seja Deus, é uma espécie de idolatria. Aquilo ocupa um lugar, passa a ocupar um lugar na sua vida muito alto, que na verdade deveria ser designado apenas para Deus. E Jonas, ele fala que quem idolatra, essa pessoa deixa de lado a misericórdia de Deus na vida dela. Então, gente, a avareza, quando ela existe no coração do ser humano, quando existe esse desejo intenso por bens materiais, por riquezas, por dinheiro, por sucesso, poder, quando você vê outra pessoa que tem aquilo, que é o que você tanto estima nessa vida e você não tem aquilo, existe inveja no seu coração, surge inveja no seu coração. E podem surgir outras coisas também, sabe? Que nem eu mencionei anteriormente, pode surgir egoísmo. Pode não, vai surgir. Isso é natural que surja do coração do avarento. O egoísmo, a falta de misericórdia para com o seu próximo, porque se dinheiro é o que você mais valoriza, se ter coisas é o que você mais valoriza, você não vê valor numa pessoa que não tem aquilo. Também tem isso. Você passa a desprezar quem tem pouco e passa a valorizar quem tem muito. E pode ver isso. Normalmente o ser humano, ele tende a estimar e valorizar quem tem mais dinheiro, como se essa pessoa merecesse mais honra, mais respeito, mais estima, porque ela tem recursos. Se você pensa assim, existe a possibilidade que exista avareza no seu coração. Outra coisa que veio na minha cabeça fazendo esse estudo, que Deus falou pra mim, é que lembra que o verso de Jonas fala assim: as pessoas que adoram os ídolos ou observam as falsas vaidades, vai depender da tradução da Bíblia que você tá lendo, elas deixam a misericórdia de Deus, tá escrito. E quando eu li isso, deixam a misericórdia de Deus, eu penso que também a gente começa a enxergar as coisas como se a vida se tratasse de mérito. A gente começa a enxergar as coisas como se tudo se baseasse em mérito. Pensa numa pessoa que tem inveja no coração dela. Eu já tive. Talvez você já teve também. Você pode pensar, nossa, por que ele tem tanto? Por que ela tem tanto e eu não tenho? Ela merece mais do que eu? A gente começa a pensar na questão de mérito. Tipo, a pessoa é melhor do que eu? Nós não somos iguais? Eu acho que no fundo, o ser humano, ele sabe que todos nós somos iguais. Nós sabemos que somos todos iguais. Aos olhos de Deus, todo mundo é igual. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente é tudo pecador. A verdade é que nós somos todos errantes e pecadores e terríveis. Mas aí você pode se questionar, né? Mas por que então? Se não é sobre mérito, por que aquela pessoa prospera e eu não? Bom, gente, isso é um. Acho que isso pode ser um outro estudo bíblico muito gigantesco. Mas eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês. Eu acho que depende de muitas coisas. A resposta pra essa pergunta tem muitas, sei lá, variáveis, eu posso assim dizer. Eu vou ler alguns versos pra vocês que talvez possa responder essa pergunta. Do porquê que, se não é sobre mérito, e eu posso até... Primeiro, vamos lá pra Salmos, capítulo 103 de Salmos, que eu quero provar pra você que não tem nada a ver com mérito, tá? Claro que a gente sabe que quem trabalha pra adquirir as coisas, pra sobreviver, pra comprar as coisas e tudo mais. Tem essa questão do trabalho, né? Pra ganhar dinheiro nessa vida, é necessário exercer algum trabalho. Mas na questão de merecer, não merecer, vamos ler Salmo 103, a partir do verso 8. Fala assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Ele não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou, esse é o verso-chave, presta atenção. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Esse verso mostra que Deus não nos trata de acordo com o que a gente merece. Porque se fosse pra gente viver a vida aqui com base no que a gente merece, se Deus fosse tratar a gente com base no que a gente merece, segundo o fato de que nós somos pecadores, transgressores, errantes perante Deus, não haveria vida eterna. Nós seríamos completamente destruídos e entregues à morte eterna, a Satanás. A gente seria vendido para Satanás. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele não nos trata segundo as nossas transgressões, os nossos pecados. Ele nos trata com base na compaixão e no amor que ele tem por nós. Então, a gente sabe que essa vida aqui na Terra não é sobre mérito, não é sobre quem merece mais, quem merece menos.
Então, voltemos à pergunta inicial. Kiana, por que é que tem gente que prospera? Sei lá, eu sou cristão, eu conheço outro cristão, e esse outro cristão, ele prospera em todas as áreas da vida dele, e eu não estou prosperando. Eu vou ler pra vocês que eu escrevi a conclusão que eu cheguei aqui. Eu penso comigo que todo cristão genuíno deveria ser próspero em todas as áreas da vida. Antigamente eu pensava o contrário, mas eu não estudava a Bíblia do jeito que eu estudo hoje. Eu cheguei à conclusão, gente, de que todo cristão genuíno deveria ser próspero em todas as áreas da vida. Principalmente financeiramente. Mas por que então que a gente quase todos os cristãos que a gente vê estão passando por dificuldade financeira, né? A maioria. O problema é que a gente está muito ocupado observando as falsas vaidades. Estamos muito ocupados adorando ídolos. O motivo pelo qual você está orando para Deus te abençoar com um iPhone que foi lançado esse ano, o motivo pelo qual você está orando para Deus te abençoar com um carro, ou com uma casa, ou seja lá o que for, e ele não tá te dando, pode ser pelo fato de que esse celular, essa casa, esse carro representam para você um ídolo. Pode ser uma falsa vaidade que você esteja observando na sua vida. E esse ídolo pode ocupar o lugar de Deus no seu coração, pode estar já ocupando o lugar de Deus no seu coração. E é por isso que muitas vezes a gente ora para Deus pedindo alguma coisa e ele não concede pra gente, porque aquilo representa um ídolo na nossa vida. E eu vou falar alguns versos bíblicos para vocês para comprovar, para provar que isso tá na palavra de Deus, tá? Eu penso que o corpo de Cristo, na verdade não sou eu que penso isso, foi isso que Deus falou para mim. O corpo de Cristo mancharia o nome do cristianismo, e a gente já faz isso de várias outras formas, tá? Mas o corpo de Cristo iria manchar o cristianismo completamente, tipo, de vez. A gente ia acabar com o nome de Cristo, a gente ia desonrar o nome de Deus, caso Deus abençoasse a gente com as coisas que a gente pede, se a gente tiver avareza no nosso coração. Pensa um pouco no que eu acabei de falar. Se existe avareza no seu coração, se você é uma pessoa que valoriza de forma excessiva bens materiais, dinheiro, relacionamento, se aquilo representa um ídolo para você, por que é que Deus iria te abençoar aquilo? Iria te abençoar com aquilo? Ainda mais se você é uma pessoa que se diz cristã. Você iria corromper aquilo que Deus colocou na sua vida como uma bênção. Você iria corromper aquilo, que foi uma das coisas que aconteceu quando eu casei, né? O meu casamento, em vez de ser uma bênção, ela foi corrompido, completamente corrompido, porque eu enxergava no meu marido um ídolo. Tipo, ele era uma espécie de ídolo pra mim. Ele era a minha segurança emocional, estava no meu marido. Enquanto que Deus devia ocupar aquele lugar no meu coração, não o meu marido. E quando você coloca na sua vida coisas materiais, bens materiais, uma pessoa, poder, status, seja lá o que for, como um ídolo no seu coração, no lugar de Deus, a tendência é que aquilo vai te destruir. Aquilo vai te destruir. Aquilo não pode suprir as necessidades do seu coração. Entendeu? E se você coloca, por exemplo, o dinheiro como um ídolo na sua vida, você não vai estar disposto a abrir mão dele para ajudar ninguém. Você vai se tornar uma pessoa completamente egoísta. E quando você vê que tem alguém que tem mais do que você, alguém tem mais daquele ídolo do que você, aquilo é o seu Deus. Quando você vê que alguém tem mais do que você vai sentir raiva no seu coração, porque aquilo é seu Deus. E tem alguém que tem mais Deus do que você, vamos assim dizer. Vocês conseguem entender por que a Bíblia fala, acho que é em 1 Timóteo, eu não tô com a Bíblia aberta nesse verso aqui, mas fala que o amor ao dinheiro é a fonte de todo tipo de mal que existe no mundo. E fala o amor ao dinheiro, mas a gente pode pensar em outras coisas também. Como eu já citei aqui antes, você está obcecado com a ideia de um relacionamento, achando que é isso que vai preencher o seu coração. Aquilo vai se tornar uma maldição, não uma bênção na sua vida. Então, voltando para o que eu estava falando, se você é uma pessoa que se diz cristã, mas você tem avareza no seu coração, se você deseja intensamente ter riqueza, dinheiro, bens materiais, você pode não querer muito. Ah, Kiana, mas eu não quero muito. A questão não é nem o quanto você quer. Se você quer muito, se você quer pouco. O que é que aquilo representa na sua vida? O que é que aquilo representa pra você? Você enxerga essas coisas como a fonte da felicidade? Você enxerga essas coisas como, quando eu finalmente tiver aquilo, aí eu vou estar satisfeita. Aí eu vou estar feliz. Aí. Se você se sente assim com relação a alguma coisa que não seja Deus, por que é que Deus iria te abençoar com aquilo? Se aquilo representa um ídolo, se aquilo ocupa o lugar dele na sua vida e aquilo vai ser uma maldição e não uma bênção.
Se aquilo vai ser uma fonte pra surgir inveja no seu coração, pra surgir egoísmo no seu coração, pra surgir corrupção no seu coração. Porque se você adora o dinheiro, você tá disposto a fazer qualquer coisa pra conseguir mais dele. Se aquilo é o seu Deus, você tá disposto a fazer qualquer coisa. Entendeu? Então vamos continuar aqui. Então, pra quem é cristão, principalmente eu quero deixar essa mensagem pros cristãos, em vez do dinheiro que Deus colocar na sua vida ser um testemunho da benignidade e do amor de Deus e da misericórdia de Deus na sua vida, ela seria a raiz de toda espécie de mal. Resumindo, é isso. E é por isso tudo, gente, é por isso tudo que Paulo fala na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no verso 9 e 10, eu vou ler pra vocês. Ele fala assim, olha, presta atenção. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E nessa cobiça, lembra o que é cobiça? É um desejo intenso. Nesse desejo intenso de ter dinheiro, alguns se desviaram da fé. Perderam Deus completamente de vista. E se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Olha isso, o amor ao dinheiro traz muita dor para nossa vida. Ah, Kiana, você tá falando que o dinheiro é uma coisa ruim? Não. Eu não tô falando nada para começo de conversa. Eu tô lendo da Bíblia para vocês. E tá escrito aqui que é o amor ao dinheiro. O amor, esse desejo intenso que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Idolatrar o dinheiro, é isso que tá falando aqui. Idolatrar o dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, nesse desejo intenso de obter dinheiro, Paulo tá falando que alguns se desviaram da fé, perderam Deus completamente de vista e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Prejudicaram a si mesmos com muitas dores. Vamos ler aqui mais alguns versos no livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 1. Fala assim, ó. A partir do verso 1. De onde é que vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, ou seja, desejais intensamente, vocês desejam as coisas intensamente, e nada tendes. Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Então tá sendo falado aqui praticamente, vocês guerreiam e pelejam. E de onde que é que vem essas guerras que vocês têm entre si? Me diga se o mundo não tá assim hoje, gente. Me diga se o mundo não está assim hoje. Me diga se você não sente isso no seu coração quando você abre suas redes sociais e você vê as pessoas ostentando os bens materiais. Me diga se isso já não passou pela sua cabeça. Olha o que eu vou ler. Tá falando aqui, de onde é que vem as guerras e as pelejas que existem entre vocês, entre você e o seu próximo? Porventura não vem dos deleites? Não vem dos prazeres, das coisas desse mundo? Vocês cobiçam? Vocês desejam as coisas dos outros? Vocês desejam intensamente? E nada tendes. Matais e sois invejosos. E nada podeis alcançar. Mas vocês brigam e brigam entre si por causa das coisas do mundo, por causa dos bens materiais, por causa dos deleites, dos prazeres. Vocês cobiçam, vocês desejam que o seu vizinho tem. Vocês são invejosos. E apesar de tudo isso, de toda essa bagunça que existe no coração do ser humano, vocês nada podem alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Tá sendo falado aqui que você não tem nada que você quer porque você não pede para Deus. Você não tem as coisas que você quer porque você não pede para Deus. Como assim, Kiana? Eu vivo orando para Deus. Eu peço para Deus as coisas que eu quero. Eu oro para Deus pelas coisas que eu quero. Eu não sei do que você tá falando. Olha o verso seguinte. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tá sendo falado aqui que a gente não recebe porque a gente não pede. Mas quando a gente pede mal. A gente pede mal. A gente pede para gastar com os nossos deleites, com os nossos próprios prazeres egoístas. Ai, Kiana, como assim? Então, eu não posso pedir para Deus uma casa? Claro que pode. Claro que pode. Tá escrito, inclusive, que não recebe quem não pede. Jesus fala também.
Ele fala na Bíblia que pedi e recebereis. E Deus, a gente sabe que eu já falei isso em outro vídeo, que Deus, ele é um Deus de amor que quer abençoar os filhos dele. Mas o que é que aquilo representa na sua vida? Aquilo representa um ídolo na sua vida? Um bom indicador para saber se aquilo representa um ídolo na sua vida é o seguinte: você é feliz hoje com o pouco que você tem? Você é grato? Você se sente preenchido apesar das coisas externas? Apesar das coisas externas, apesar de tudo, você consegue sentir gratidão e alegria e felicidade no seu coração? É possível sentir isso apesar de não ter uma casa, apesar de não ter um carro, apesar de não ter um iPhone, apesar de é um relacionamento com Deus que provê isso, gente. As pessoas, eu fico assim, eu fico até emocionada, porque eu já passei por isso. Entendeu? Até pouco tempo atrás. As pessoas hoje em dia, eu vejo, e eu sei disso porque eu passei por isso, e é uma luta, entendeu? É uma luta no coração do ser humano, mas a partir do momento que você sabe a verdade, aquilo não precisa mais ser uma luta, entendeu? Aquilo não precisa mais ser uma luta. Aquilo se torna uma escolha na sua vida a partir do momento que você conhece a verdade. Mas as pessoas, hoje em dia, eu vejo que elas estão perdidas. Eu tava perdida, tipo, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Ficar buscando as coisas? A gente trabalha pra sempre estar comprando, a gente acha que aquilo vai suprir alguma necessidade nossa? Você sabe que não. Você sabe que não. Eu tenho certeza que você já teve no seu coração o desejo de ter alguma coisa, você adquiriu aquela coisa e continuou insatisfeito. Talvez aquilo te deixou feliz temporariamente, mas depois passa. Você sabe disso, você sabe disso. E tem gente que precisa chegar ao ponto de ficar absolutamente rico pra ver que nada daquilo supre o coração dela. Nada supre. Se você é uma dessas pessoas que sente que precisa, ah, não, Kiara, eu quero chegar lá pra ver por mim mesmo. Tá bom, a vida vai ser complicada. A vida vai ser como que correr atrás do vento. Se você quer fazer isso, vá em frente. Você tem o livre-arbítrio. Mas quem tem sabedoria, as pessoas sábias, elas não precisam passar pela dificuldade para aprender uma lição. Você pode ouvir o testemunho de alguém, você pode ouvir as palavras que são sábias na Bíblia, que estão ensinando a gente. Você já tem pequenas experiências na sua vida para saber que as coisas do mundo não satisfazem a alma. Elas facilitam a vida? Sim. O dinheiro é uma ferramenta? Sim, é uma ferramenta. Através dela você consegue fazer compras, você consegue comprar comida, não sei lá o que, blá blá blá. Mas lembre-se também de que Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Entendeu? Ele é o dono do ouro e da prata. E tá escrito em Mateus 6, no capítulo 6, no verso 33, que Deus, ele supre as nossas necessidades. Se a sua preocupação é o mínimo, comida, roupa para vestir, né, mantimento e um lar, Deus, ele tá falando, se você me buscar em primeiro lugar e colocar minha justiça e o meu reino e as minhas coisas em primeiro lugar, eu acrescento essas coisas na sua vida. Você não precisa se estressar com essas coisas. Deus está fazendo uma promessa, Jesus que falou isso. Mateus capítulo 6, verso 33. Colocai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E lembra também que quando a gente ora o Pai Nosso, a gente pede para Deus o pão de cada dia. Você pode contar com Deus para te dar o pão de cada dia, não vai faltar. Se você tá colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, se você reconhece que nada nesse mundo satisfaz a sua alma, a não ser Deus, você pode ter certeza plena de que Deus vai prover para você. Então vamos continuar lendo. Eu parei no verso 2 de Tiago, Tiago capítulo 4. Vamos lá, verso 3. Então tá falando aqui, ó: pedis e nada recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Eu posso falar mais sobre isso um pouco. Deus, ele quer que a gente seja feliz. Ele quer que a gente seja próspero em todas as áreas da vida, mas ele também quer que a gente pense no nosso próximo. Deus, ele não quer te abençoar com recursos para você usar isso de forma egoísta. Deus, ele quer te abençoar com recursos para que você use para você, mas para que você ajude o seu próximo, para que você ajude o pessoal da sua igreja, para que você ajude as pessoas que estão em necessidade. Ah, mas se eu ajudar o meu próximo, não vai faltar para mim? Mas, gente, foi Deus que te deu o dinheiro em primeiro lugar. Ele é o dono do ouro e da prata. Por que é que Deus iria deixar faltar para você se você tá ajudando o seu próximo? Se você tá fazendo exatamente o que Cristo pediu para você fazer, que é amar o seu próximo, que é ajudar o seu próximo, que é cuidar do seu próximo. Claro que você pode orar para Deus para te dar sabedoria. Eu não tô falando para você pegar todos os seus recursos e literalmente despejar na mão de uma pessoa que não tem nada. Ele vai te dar sabedoria para você usar os seus recursos de forma a ajudar o seu próximo. Deus, ele vai te dar sabedoria para você administrar suas finanças. A Bíblia fala
que quem tem falta de sabedoria, é Paulo que fala isso, eu não lembro onde que ele fala, mas ele fala, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus a dá liberalmente. E hoje eu tava lendo Provérbios, leia o capítulo 8, 9 e 10, fala sobre como a sabedoria, ela tá disposta, Deus tá disposto a dar sabedoria para todo mundo. A sabedoria, ela tá aí para todo mundo, acessível para todo mundo, tanto pro pobre, quanto pro rico, quanto pro humilde, para todo mundo, tá disponível, Deus tá disposto a dar sabedoria. Então, se você for abençoado com recursos, se Deus te abençoar com recursos financeiros, com prosperidade, ele vai te dar também, ele pode te dar, contanto que você peça, sabedoria para você administrar esse dinheiro e saber quanto que deve ficar com você, quanto que deve ir pro próximo, sabe? Como dividir esse dinheiro, o que fazer com esse dinheiro, tá bom? Enfim, então, o dinheiro, ele não serve só pra gente gastar com os nossos próprios prazeres. Deus, ele quer que a gente use os nossos recursos para abençoar também a vida das outras pessoas. Não é para ser usado de forma egoísta. É pra gente usar, principalmente se você se chama uma pessoa cristã, nós que nos chamamos cristãos, a gente precisa usar os recursos que Deus abençoa a gente para honrar e glorificar o nome de Deus. Se você tá recebendo recursos de Deus e você se chama cristão e você tá usando isso de forma egoísta só para os seus próprios deleites, você tá manchando o nome de Cristo, você tá manchando, desonrando o nome de Cristo, você tá tomando o nome de Deus em vão. Enfim, gente, mais um verso, só para finalizar aqui, Tiago 4, que a gente tava lendo, eu li para vocês o verso 3, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O próximo verso fala assim, o verso 4. Adúlteros e adúlteras, o que eu achei muito interessante esses termos. Já falo por quê. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele tá falando isso ainda no contexto da avareza, da cobiça, da inveja, das guerras e das pelejas para conquistar bens terrenos. Ele fala aqui, no começo desse verso, ele chama as pessoas de adúlteros e adúlteras, as pessoas que têm avareza no coração. Ou seja, o que é um adúltero? O que é uma adúltera? Uma pessoa, pensa no contexto do casamento, é uma pessoa que trai. É uma pessoa que trai a fidelidade do esposo ou da esposa. E Deus, ele tem muito esse hábito de comparar o nosso relacionamento com ele na Bíblia como se fosse um casamento. Ele é o Deus é o noivo, Jesus é o noivo e nós, a igreja, somos a noiva. E aqui, as pessoas que têm avareza no coração, que estão cobiçando, invejando por conta de riquezas, elas estão sendo chamadas praticamente de idólatras, de adúlteros e adúlteras. Ou seja, quando a gente coloca a avareza no coração, aquilo é um ídolo. Quando a gente tem a avareza no coração, o dinheiro é um ídolo. E se aquilo é um ídolo, está ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Deus é o nosso marido, é o marido da igreja, e a gente está praticamente traindo ele com o dinheiro. Inclusive, tem um outro verso na Bíblia que fala também: não podeis servir a dois senhores. Porque você não pode, tá escrito assim, você não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a dois senhores, porque senão você vai agradar um e desprezar o outro. Não tem como você ter Deus em primeiro lugar na sua vida e ter o dinheiro em primeiro lugar na sua vida. Ou é um ou é outro. Senão você pode ser considerado, assim como fala aqui em Tiago 4, no capítulo 4, no verso 4, adúlteros e adúlteras. É isso, gente. É isso. Eu quero dizer pra vocês que eu sempre quero deixar isso muito claro. Ai, Kiana, você tá se sentindo melhor do que os outros? Não, gente, pelo amor de Deus. Esse estudo começou, inclusive, porque eu reconheci que eu tinha inveja no meu coração. Esse estudo que eu fiz, esse vídeo que eu tô fazendo aqui, não existiria se Deus não tivesse me mostrado que eu tinha avareza e inveja no meu coração. E eu senti um desejo muito forte de fazer esse vídeo e eu vou continuar fazendo vídeos, porque eu sei que isso é uma coisa que a minha geração tá sofrendo muito com isso. A gente se sente de menos valor porque a gente não tem as coisas. Eu tenho amigas também que eu sei que elas passam por isso, sabe? Tipo, ai, mas questão de carreira, questão de dinheiro, questão de ainda morar com o pai e com a mãe, como se, sei lá, questões financeiras tirassem o seu valor, sabe? A gente só se sente assim quando a gente coloca os bens materiais e as coisas terrenas e o dinheiro num pedestal na nossa vida. Mas saiba que, independente da sua condição financeira, independente de se você tá num relacionamento ou não, independente de qualquer coisa nessa vida, você tem muito valor. Nunca se esqueça disso. Você foi comprado por um preço. Deus, ele resgatou a gente com o sangue de Cristo. Não era pra gente nem estar aqui.
o momento que Adão e Eva pecaram, era pra acabar ali a humanidade. Morte eterna. Entendeu? Era pra gente... Se você não viu o meu vídeo anterior, acho que ele tá intitulado Compreenda de uma vez por todas o sacrifício que Cristo fez por você. Você vai conseguir entender melhor o que significa o sacrifício de Cristo. Eu espero que você consiga, que eu tenha deixado um pouco mais claro. O que significou o sacrifício de Cristo por nós, né? Você tem valor. E eu exorto os cristãos que estão assistindo esse vídeo a, a tomarem consciência de que nada supre o coração do ser humano a não ser um relacionamento com Deus, e que o que mais tem valor aqui nessa terra são as pessoas, são as almas, não é dinheiro, não são bens materiais. Essas coisas são importantes sim, Deus sabe disso, e Ele sabe tanto que a gente precisa de dinheiro para comprar comida e para viver, que Ele tá disposto a dar isso pra gente, contanto que a gente coloque Ele em primeiro lugar no nosso coração. Nunca se esqueça do verso 33, no capítulo 6 de Mateus. Mateus 6, 33. Vai lá e lê depois. É muito lindo esse capítulo. E, enfim, Deus, ele vai te abençoar, ele vai me abençoar, ele quer nos abençoar, contanto que a gente use os recursos que ele nos abençoar para avançar o reino dele. Ai, mas eu nunca vou poder usar para mim mesmo o meu dinheiro? Vai, vai. Deus quer que você tenha experiências boas também. Mas pode ser em conjunto com ajudar o próximo. Entende? Não precisa ser uma coisa ou outra. Isso é uma mentira de Satanás que ele quer enfiar na nossa cabeça de que se você gastar o seu dinheiro com outra pessoa, se você usar o seu recurso sem que seja pro seu próprio deleite, que vai faltar para você. Não vai faltar. Deus é o dono do ouro e da prata. Entende? Enfim, gente. Mais um verso aqui para finalizar. 1 Coríntios 10, verso 12. Fala assim: Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E esse verso é para mim. É para mim. É pra você que talvez esteja assistindo e achando que, ai, graças a Deus eu não tenho avareza no meu coração. Aquele que está de pé, aquele que julga estar firme, estar em pé, cuide-se para que não caia. Eu não quero que vocês pensem, como eu falei antes, que eu me julgo superior ou mais justa ou certa ou correta ou menos pecadora do que, não, gente, não. Não, tem que orar todo dia pra Deus. Eu tenho que orar todo dia pra que Deus me ajude a reconhecer se tá entrando a avareza no meu coração de novo, sabe? Todo dia a gente tem que pedir pra Deus derramar o Santo Espírito dele sobre a gente pra gente estar atento, atento a essas coisas. E é isso que eu queria falar pra vocês. Beijinhos, que Deus abençoe vocês, gente.